Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. É com alegria que mais uma vez estamos juntos buscando compreender melhor o Evangelho. E hoje nós escolhemos o capítulo 19, a fé transporta as montanhas. O item 12, que fala a fé divina e a fé humana. E diz assim para nós: a fé é humana e divina se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si. Se quisessem colocar sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Grande verdade. Esta fé, esta confiança, se conquistamos, se temos, ela nos possibilita as realizações que desejamos, as potências humanas, divinas que temos em nós e que precisamos e devemos desenvolver. Já nos disse Jesus: vós sois deuses. Deuses dizendo para nós que somos espíritos, criados simples e ignorantes, mas com as potências divinas, com a centelha divina em nós que nos possibilita
progredir, crescer, evoluir. É como ele nos traz aquela semente de mostarda tão pequena que cresce e se transforma numa árvore imensa. Por quê? Porque tem dentro dela essas potências que, desenvolvidas, vão dando essa força para crescer, para progredir, para evoluir infinitamente. E é sobre isso que nós queremos hoje conversar um pouco, né? Porque é tão importante desenvolver em nós esta confiança, esta fé, para que nós possamos fazer realizações e transformações tão importantes, né? Com isso, nós fomos buscar e nos lembramos de uma primeira palavra, né? Que daria esse impulso para nós, para esse desenvolver. E lembramos da coragem. E foi muito, muito bom, interessante compreender tudo isso. Porque coragem, a palavra coragem, vem do latim, de cor, coração. E o final da palavra que significa ação em latim. A ação do coração. É essa a etimologia, a origem da palavra coragem. E para nós foi muito interessante perceber que realmente, porque na antiguidade, o porquê desta definição? Na antiguidade, no coração era ali colocado todas as potências, né, morais e intelectuais do ser. Por isso se dizia que, tendo esta coragem de agir, né, com o coração, nós desenvolveríamos essas potências. Aristóteles, o filósofo da antiguidade, né, foi aluno de Platão, que por sua vez Platão foi discípulo de Sócrates. E com isso ele nos deixou, com todos os seus estudos, muitas bases para os nossos conhecimentos, que também levou até hoje, né? São feitos estudos sobre essas bases. E ele nos diz que a coragem é a primeira virtude que devemos conquistar. E aí, com esses conhecimentos, né, com esse entendimento sobre coragem, que é a ação do coração, vemos que realmente, porque desenvolvendo a coragem de agir no bem, de buscar persistir no bem, é que vamos cada vez mais desenvolvendo essas potências em nós, essas virtudes tão necessárias. Nos dizia Aristóteles, como vivemos é como vamos morrer. E aí nós vamos percebendo que realmente esse viver bem nos traz essa consequência natural desta passagem, como nós conhecemos hoje na doutrina, muito melhor. Porque como somos, vamos continuar. Não existe mudanças, existem as mudanças do momento. Essas nós precisamos aproveitar o tempo, aproveitar para buscar cada vez mais este desenvolver dessas potências e fazermos realizações sem
sem realmente nos paralisarmos. Porque eu, assim, falando do medo, também vamos compreender que isso acontece. Ser corajoso não quer dizer não ter medo. A ausência de medo em nós, não quer dizer isso. Porque o medo vem do instinto natural de conservação, que é necessário, é a precaução, é a prudência para vivermos bem. Precisamos sim ter essas prudências, essas preocupações. Mas quanto mais temos o discernimento pela sabedoria, pelo conhecimento, pela compreensão, mais vamos agindo sem medo. Às vezes colocamos a palavra coragem de uma maneira equivocada. Porque às vezes dizemos, nossa, aquela pessoa teve como aquela pessoa teve a coragem de dizer aquilo? Como aquela pessoa teve coragem de agredir o outro? Ela não teve coragem. Ela deixou as suas fraquezas sobreporem a coragem de agir no bem, de agir com paciência, de agir com caridade, com humildade, com resignação, com todas essas virtudes do coração. Ela não teve coragem de agir no bem. E pensando assim, nós percebemos que às vezes temos medo. Por quê? Medo desse agir no bem, justamente por nos decepcionarmos. Por às vezes encontrarmos a ingratidão, encontrarmos às vezes até o prejuízo financeiro. Então, deixamos de agir no bem por precauções sem a real compreensão de que tudo que fazemos de bom é realmente um retorno certo, fazemos para nós. Isso já é uma certeza que temos e temos que colocar em prática. Lembramos-nos da resposta dos Espíritos na pergunta 932, que fala por que os maus ainda sobrepõem aos bons. Então, os Espíritos nos dizem pelas suas fraquezas. São justamente essas fraquezas de não deixar colocar coragem de colocar as virtudes, o bem em ação sem medo, porque o bem retorna para nós sempre. O bem, o amor, a paz é fruto que cresce dentro de nós e nos fortalece cada vez mais. E nos dá esta confiança, esta fé, esta certeza de que é o caminho. É o caminho que Jesus nos disse. Ele realmente foi o maior exemplo para nós de coragem, porque agiu no bem, nos deixando seus ensinamentos sem medo, porque sabia, tinha o objetivo. Ele enfrentou dificuldades, mas ele não... críticas. Quantas críticas, quanta falta de compreensão
teve Jesus. E como nós sabemos, se buscarmos agir no bem, vamos encontrar sim críticas, incompreensões, vamos encontrar ingratos, dificuldades, mas com certeza, fortalecidos nesta fé de que cada vez mais conquistaremos realizações que são humanas, mas são divinas na sua essência, e que cada passo que damos encontramos mãos amigas, de amigos espirituais e superiores que nos auxiliam. Isso é muito bom, isso é muito confortante para nós sabermos, porque estamos aqui com este objetivo. Então, que nos fortaleçamos na fé, na confiança e na certeza, buscando cada vez mais nos ligarmos na oração com o alto e conseguirmos vencer a nós mesmos e conquistarmos esse caminho do progresso, da evolução, do amor e da paz. Com isso, cada vez mais estamos nos aproximando da verdadeira consciência tranquila do dever cumprido e das nossas possibilidades de encontrar um caminho de muita alegria e de felicidade futura. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens,
espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre,
e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós vos agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por nós mesmos e por todos aqueles que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.